conhecer Zé Severino. Amém? Já há um tempo que eu queria encaixar meu pai para vir contar o testemunho dele. Eu sempre menciono pequenos trechos de histórias do meu pai nas minhas pregações, e hoje ele mesmo vai contar aqui para vocês um pouquinho do que Deus fez na vida desse homem, amém? Que é um exemplo visível e apalpável de transformação de vida, amém? Erga suas mãos para cá, amém? Senhor, nós colocamos a vida do meu pai, a vida, Deus, do teu servo diante das tuas mãos, diante da tua presença. Ele se preparou, Deus, ele te buscou, ele orou. Eu creio que o Senhor, papai querido, é quem vai dirigir os seus lábios aqui nessa noite, Deus. Em o nome de Jesus, que o Senhor o abençoe para a glória, para louvor, para a exaltação do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém? 75 anos, vocês viram? Ajoelha, levanta, Suzinho, o velho está forte, viu, pastor? Amém. Ele está me ajudando, que já está chegando nos 77 já. Irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com os irmãos aqui. Trago um abraço da minha esposa, a Cláudia, que já tem pregando aqui também, né? É um privilégio estar com essa igreja, uma igreja que está caminhando, uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está fazendo aquilo que o Senhor quer, que é a vontade de Deus, né? Eu estava prestando atenção aqui, participando, aliás, louvor abençoado, né? Essas crianças que foram apresentadas aqui, isso é muito importante. A peça, o teatro que os meninos mencionaram aqui, obrigado, meu irmão, é coisa muito fantástica, coisa muito boa e que Deus agrada, né? Como eu já disse, é o Zé do Norte, né? Cheguei para Jesus em 1983, Batista Nacional e Deus do Início. Eu vou estar falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, mas vou estar falando também daquilo que o diabo fez na minha vida também, né? Eu sou de uma família simples, família de lavradores, fui criado na roça, comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, né? Na frente de boi, tratando de porcos, fazendo aquilo que o roceiro faz. Nessa família humilde, eu comecei a minha caminhada dentro da idolatria e diante de outras coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 14, quase todo mundo sabe de cor. Glória a Deus. João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como eu dizia, sou de uma família humilde, né? Comecei a trabalhar muito novo, porque era normal naquela época, começar a trabalhar novo. Caminhei, meus pais eram analfabetos, mas me deu um pouco de escolaridade. Abandonei meus estudos muito novo, porque enveredei pelo caminho do alcoolismo com 13 anos de idade, 13 para 14 anos.
E foi a trajetória difícil, porque tudo aquilo de bom que meus pais me ensinaram, projetaram para a minha vida, eu joguei por terra, aos 14 anos de idade, 13 para 14 anos. E o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele fez tudo isso tentando me destruir. Mas só que Deus, quando ele projeta o ser humano, ele tem um propósito na vida do ser humano, e aquele propósito só depende do ser humano querer usufruir dele, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí caminhei dentro desse alcoolismo dos 13 até os 29 anos. Aos 29 anos chegou na minha terra, aliás, dentro dessa trajetória eu achei uma mulher corajosa, que é a mãe do Wendel, que já está na glória com o Senhor, que encarou a onça do jeito que a onça era, né? Todo mundo falou, vai que esse cara não, esse cara é difícil, esse cara briga, esse cara bebe demais, esse cara gasta tudo, mas sei lá, né? Deus tinha um propósito em tudo. E ela encarou a fera e casei no dia 31 de dezembro de 1971. Devido ao meu grau de alcoolismo, contraí uma tuberculose em 1973, fiquei internado 94 dias por essa tuberculose provocada pelo álcool, as friagens, as extravagâncias. E minha esposa grávida do meu primeiro filho, que é o Silas, né? E enfrentando roletas de lotação em Belo Horizonte, que eu fui internado lá no Júlia Kubitschek, no Barreiro, e foi por aí. Depois, em 1975, 6 de março de 1975, eu dei uma paralisada do meu alcoolismo, porque uma que eu não aguentava mais, eu não tinha mais, e outra coisa, nem eu mesmo acreditava. Quem acreditava que tinha jeito para mim, primeiramente Deus que me criou. Depois, em segundo lugar, a minha esposa, que ainda tinha um grauzinho de esperança, a minha mãe, meu pai e minha sogra, porque meu sogro já não queria me ver nem pela sombra, né? Não queria me ver nem pela sombra. Os outros parentes, muito menos. As minhas irmãs já tinham falado para ela, mete o pé nesse cara, chuta esse cara, ser uma boa profissional na costura, esse cara tudo que ele faz é para bebida, para atrapalhar, mas ela segurou a barra, porque Deus tinha um propósito em tudo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Em 1975, chegou no dia 2 de março, na minha terra, uma obra que, não sei, alguns aqui devem já ter visto falar ou conhecem, que se chama Alcoólicos Anônimos. Eu me ingressei, chegou lá em 75 e eu, dia 2 de março de 75, eu tive o convite para estar ingressando nessa obra lá, na próxima reunião, porque até então ninguém me dava serviço, mas eu estava desempregado, e o cara que sempre me dava serviço era alcoólatra também, e ele tinha ingressado. Então falou, a sua situação é a mesma minha, eu estou com a obra para começar, e se você ingressar, eu te dou serviço, se não der, não te dou, porque se você chegar lá na situação que você está, nem eu, nem você. Mas então, pô, a circunstância faz você levar, né? Mas gosto sempre de dizer que Deus tem um propósito na trajetória do ser humano. Então, eu aceitei o convite no dia 11 de março, eu cheguei, ingressei lá no ar e paralisei com o meu alcoolismo, porque a verdadeira libertação só está em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas então paralisei. Depois de 2 anos eu comecei também, como lá tem um lema lá, evite o primeiro gole, que se você não tomar o primeiro, não tem o segundo, e a caminhada é de 20 em 24 horas, eu comecei, gente, pensei, mas tudo isso Deus já trabalhando, comecei a evitar também o primeiro cigarro, porque até então eu fumava cerca de 2, 3 maços de cigarro por dia, comecei também a evitar, e tive o privilégio, graças a Deus, de paralisar, né? Caminhando. Mas aí o diabo, ele é sagaz, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu ouvi esse versículo dentro da igreja católica assistindo à missa.
A partir daquele dia, então, comecei a pensar, gente, eu preciso de encontrar esse caminho. Porque até então, meus irmãos, apesar das minhas bagunças, das minhas badernas, das minhas brigas, das minhas confusões, eu tinha plena convicção que se eu morresse naquela situação, o inferno era o lugar certo que eu estava se encaixando nele. Mas, em 1983, aliás, dentro dessa trajetória de 75 a 83, eu tive, como o ser humano tem um espírito de prepotência, achar que é o tal, né? Então eu já comecei a levantar uma casa de 4 cômodos lá para, né? Já comecei a pagar as dívidas, leiteiro, quando eu parei de beber, eu estava devendo 6 meses para um leiteiro lá que vendia o leite para meus meninos, eu estava devendo mais de 6 meses de aluguel também, então estava uma gracinha a minha vida. Mas aí acontece que aí eu resolvi essa parada, que parei de beber, e as coisas, né, o dinheiro não vai para o dono do bar, o dinheiro já começa a ir para outros lados. Aí eu paguei as contas, comecei a botar as coisas dentro de casa, comprei um lotezinho, comecei um barraco, e lá vai por aí, mas aí eu achei, agora esse trem tá bom demais, senhor. Aí comecei a meter a cara no jogo, e em outras coisas que o jogo puxa. Aí a situação eu vi que estava pior do que quando eu estava bebendo, porque eu estava errando conscientemente. E o diabo me torturava nisso aí. Isso foi em 77, foi em 78. O diabo me torturava nisso aí, que eu falava, agora você não bebe, você não fuma, você não tem vício, mas olha o que você está fazendo. O remorso me torturava, e ele me mostrava uma árvore que tinha plantado no meu quintal, que lá para nós, uns chama castanheiro, outros chama 7 copas. Mostrava, você pode ter uma corda aí e pendurar, rapaz, tem jeito para você não, olha aí a situação que você está, se agora é o bom, você não bebe, você não paga aluguel, mas o que você está aprontando? E dentro da minha trajetória religiosa, apesar de tudo isso, mas era um cara misseiro, era um cara que fazia primeira sexta-feira, eu era um cara que andava com folia de reis, eu era um cara congadeiro, comecei a ser congadeiro com 4 anos, não sei se alguém aqui conhece, se não conhece, não procura conhecer, não tem com nada não. Eu fui um congadeiro de idade de 7 anos até 37 anos, que foi a hora que eu encontrei Jesus. Mas quando eu deparei com esse versículo de João 14:6, na igreja católica, o padre pregou, eu sei, meu Deus do céu, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essa congada não está me levando a lugar nenhum. O simplesmente eu ter parado de beber e fumar também não está resolvendo a parada. As folias de reis, muito menos. O espiritismo, muito menos. Eu preciso de... Aí procurei alguns religiosos, meus amigos, falei, vamos ler a Bíblia. Eles falaram, não, você não lê, não mexer com Bíblia, não, que se você começar a ler a Bíblia, você vai ficar doido. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar doido mesmo, que agora eu quero conhecer. Até que um dia, eu saí de uma reunião de Alcoólicos Anônimos, em setembro de 1983, e passei por um rapaz, vocês estão falando sobre missões, né? A importância da missão. Mesmo quando o cara faz, hoje até compreendo que Deus deve ter usado ele para fazer daquela maneira que eu fiz, que eu era bastante arrogante. Eu cheguei, indo para casa, via no quintal, falei, ô Clóvis, o que foi? Falei, sem decrete ainda, não gostava de crente de jeito nenhum. Apesar de ter medo de ir para o inferno, mas não gostava de crente, não. Tem que ser, né? Sem decrete ainda, falou, senhor, onde é que você está indo? Falei, estou indo na Igreja Batista, lá na Praça Baité. Falei, como é que faz para ir lá? Ele falou, indo. Falei, pá, lá vai. Que hora que começa lá a reza do vocês? Ele falou que lá o culto começa às 7h30. Eu falei, você me espera na porta? Ele falou, se eu lembrar, eu espero.
Aí minha esposa, arrumou para nós ir à missa. Eu falei, não, hoje eu não vou à missa não, hoje eu vou em outro lugar. E saí para ir na igreja. Cheguei lá, cadê o homem na porta, né, o Cláudio na porta. Alguma coisa me puxava para dentro da igreja, outra coisa me arrastava para o lado de fora. Mas como o nosso Deus é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que vence todas as batalhas, até que enfim me puxou, me jogou do lado de dentro. Banco, madeira como esses aí, não tão confortáveis como esse, mas eu entrei, sentei, e acima da igreja batista, nessa época, na rua de cima, era uma zona boêmia. E eu entrei e estou ali, e eles cantando música do cantor cristão. E o diabo soprava no meu ouvido, lá dentro da igreja. Se fosse na linguagem dos jovens de hoje, né? Você está boiando aí, cara, olha aí. Olha aí, o que você não está entendendo nada do que está sendo falado aí. Olha o que esse povo está cantando. Seu negócio é lá em cima, rapaz. Seu negócio é lá em cima. Seu negócio é Martim da Vila. Seu negócio é Martim da Vila. Seu negócio é de Baginho Miltim. Seu negócio é trio Parada Dura. E eu comecei até a dar ouvido. Pensei, não sabe o que é mesmo? Eu não estou entendendo nada do que esse povo está falando aqui. Quando Deus usou o servo dele, pastor Vicente, estava no banco lá na frente, ele, a esposa dele, os 3 filhos dele, ainda criança. Vocês até devem conhecer o Hélio, que trabalha no Correio em Nova Serrana, mora em Divinópolis. Ele saiu de lá com o cantor cristão e falou assim: aqui está o inário nosso. Oh, aleluias! Ore calabaxericantalas. Aleluias! Aqui está o cantor cristão, está o nosso inário. O hino que nós estamos cantando é esse aqui. Se nós for cantar mais, você procura o número aí, não esquenta a cabeça não, que devagar você aprende. Então, irmãos, naquele dia, dentro daquela igreja, eu vi algo começar a acontecer na minha vida. Vi algo começando a acontecer na minha vida. E cantando ali, depois encerrando o louvor, só quase cantava ainda o cantor cristão. Cantou aquele assim: oh, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ah, irmãos, oh, aleluia, glória a Deus. Eu ouvi aquele hino e eu saí dali já completamente diferente. Cheguei em casa, dormi, a mulher falou: onde você estava? Eu falei: eu estava na igreja, lá na igreja, que a igreja da Praça vai ter. O quê? Fui lá. Aí na quinta-feira tinha estudo bíblico. Eu voltei no estudo bíblico. E naquele dia, dentro do estudo, o estudo virou pregação, e o pastor Moser, que morreu recentemente, voltou a ser pastor da nossa igreja, ele começou a estudar ali, capítulo 14 de João. E chegou nesse versículo que eu ouvi lá dentro da igreja católica, o Espírito Santo levou ele a enfatizar em cima desse versículo. Em cima desse versículo. E não era costume fazer apelo no dia de estudo bíblico. Mas aquele dia, se o pastor não fizesse apelo, eu apelava para poder ir lá na frente. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, levou ele a fazer o apelo. Fui à frente, aceitei Jesus. Foi mesmo que tivesse arrancado uma carreta de cima de mim. Cheguei leve em casa. E já cheguei já cantando alguma coisa do cantor cristão. Não assim, legil, mas cantando. A minha esposa perguntou assim: uai, onde você estava? Falei: na igreja batista. Então foi no outro domingo. Ela falou assim: você não vai à missa mais não? Eu falei: não, agora eu sou crente. Ela falou: o quê? Você é crente?
Você é crente? Eu falei, eu agora sou crente. E eu, como é que eu faço? Falei, é problema seu, se você quiser me acompanhar, vamos. Agora, se você não quiser, e eu sou crente. Eu sou crente. Irmãos, e aí veio as lutas. Veio as lutas. Esse menino que hoje tem o privilégio de estar com vocês aqui pastoreando, eu tinha uma promessa para esse menino pagar, de ele dançar 4 anos na Congada. E justamente nesse ano, que ia começar a promessa dele, foi o ano da minha conversão. Eu converti em outubro, batizei em janeiro, e no outro ano, em agosto, ele iria começar essa promessa. Aí, de menos a minha mãe, mas todo mundo fala, você vai ser castigado, vai castigar, porque vai que trem, lá vai aquele negócio. E chegou o dia, as congadas começaram a bater e tal. Esse menino escorregou num lugar, não era tão bonito igual esse aqui, mas um lugar plano, seco, no terreiro da casa da avó dele, lugar planinho assim, porta da cozinha. Ele escorregou, caiu e quebrou a cabeça. Aí, todo mundo caiu de pau em cima dele. Tá vendo o castigo? Tá vendo o castigo? Aí eu não conhecia aquela passagem de Jó, não, mas depois que eu deparei com a passagem de Jó, eu falei, uai, gente, eu quis imitar o Jó nessa. Porque eu falei para minha sogra, falei para os que estavam lá, falei, ó, pode morrer mulher, morrer filho, morrer mãe, eu não largo esse Jesus que eu estou com ele mais de jeito nenhum. Vocês podem falar, pode calar mesmo. Pode calar mesmo. Pode calar, porque... Aí, irmão, assim foi a minha trajetória. Assim foi a minha trajetória. Comecei indo, né? A minha esposa levou 7 anos e 2 meses a converter, porque ela não acreditava na peça aqui. E eu dou toda a razão para ela de não acreditar, porque o cara era abacaxi duro de descascar mesmo. Não dou, né? Mas graças a Deus que depois ela veio a converter também, foi bênção na minha vida, que mesmo sem converter, foi uma mulher de Deus, uma mulher que soube ter tolerância, uma mulher que soube enfrentar as barras que ela enfrentou. Então eu glorifico a Deus pela garra dela, pela postura dela, pela maneira que ela criou esses filhos, né? Porque principalmente os 2 mais velhos, praticamente teve um período que ela foi que segurou as pontas, né? Mas então essa é a minha trajetória. E vem caminhando, servindo a Deus. Precisava de fazer muito mais do que alguma coisinha que eu tenho feito, mas Deus tem sido misericordioso comigo. Porque muitas vezes na nossa trajetória, como cristãos, nós pensamos em parar ou pensamos em descansar, mas a verdade é que a nossa caminhada com Cristo, ela não tem como interrompê-la, você tem que caminhar. Porque eu poderia intitular esse testemunho meu assim, saem do caminho das trevas para o caminho da luz. Porque eu estou contando parte aqui da minha trajetória no caminho de trevas, mas é muito mais do que isso que vocês estão ouvindo aqui. A minha cidade de ordem das pessoas que está dentro dos 76, 80, conforme eu estou já caindo para os 77, sabe o que eu estou falando, né? Eu vejo, por exemplo, tem um empresário lá que chama Francisco, ele é dono de uma empresa lá de ração, armazém, essas coisas. Ele olha para mim e fala assim, até hoje eu fico por entender o que aconteceu na sua vida, porque eu te conheci né? Mas Deus, ele muda a história do ser humano. Deus, ele muda a história do ser humano. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E quando você deixa Jesus te libertar, verdadeiramente você é livre. Verdadeiramente você é livre. Vem com uma tempestade, vem outra, mas você permanece. Porque a palavra de Deus diz lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos e conhecer, porque quando você procura conhecer a Deus, você vai vendo que eu, por exemplo, falando de mim, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo que eu não estou com nada no balaio, não estou com nada mesmo, é Ele que está com tudo, é Ele que me conduz, é Ele que opera os milagres.
É Ele que cuida da minha família, é Ele que salva, é Ele que liberta. Então, irmãos, vale a pena prosseguir em conhecer o Senhor. Porque mais embaixo fala que como a alva, a vinda dele é certa. A nossa trajetória aqui como seres humanos aqui é caminhar com Cristo sabendo que nós vamos estar encontrando com Ele. O dia para mim hoje, esse domingo está ótimo, ontem foi bom, hoje está sendo melhor, mas amanhã vai ser melhor ainda, porque a cada dia eu caminho para o encontro com Ele. Isso depende só de mim, só depende de você. Aleluias. Louvado seja Deus. As lutas vêm, e muitas. Eu sou um cara que enfrenta luta todo dia. Mas a Bíblia não me deixou enganado, não. Quando eu aceitei Jesus, eu deparei, a Bíblia me falou que no mundo eu teria aflição. É que eu tinha que ter bom ânimo. E eu não tenho medo, porque por mais que o diabo se levanta, a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Aleluias, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus diz no Salmo 1, versículo 1, que nós, bem-aventurado o homem, né, que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho, nem se detém na roda de escarnecedores. Eu era um homem que escarnecia, eu era um homem que depravado, eu era um homem que fazia tudo que não agradava a Deus, mas eu deparei com a palavra, deparei com esse versículo, então eu procuro não me meter na roda de escarnecedores. O meu prazer tem que estar aqui nessas escrituras aqui, para viver a vida boa que eu vivo. Que apesar das lutas, eu vivo bem, né? Eu vivo bem, vivi 46 anos, 10 dias com a minha primeira esposa, apesar das lutas o período que eu converti até o dia do falecimento dela, nós vivemos uma vida maravilhosa, uma vida tranquila, uma vida de verdade, porque a vida verdadeira é a vida com Cristo, né? Deus recolheu ela para a glória, eu fiquei na minha viuvez, Deus curou a minha viuvez e me deu uma esposa que muito mais nova do que eu, né? Acho que pode ser minha filha, mas que cuida de mim igual a outra cuidava também. Já falei que cara feio e de sorte sou eu, rapaz. Se Deus é maravilhoso demais, Mulher, estou arrumando para vir aqui em Garatinga, porque graças a Deus eu me sinto em casa aqui, porque vocês cuidam do meu filho, eu sei que vocês cuidam de mim também, torcem por mim. Ela toda a mala lá, você pôs isso, você pôs aquilo outro, você pôs aquilo, meu Deus do céu, que cuidado dessa branquinha comigo, cara. Bom demais da conta, velho. Muito bom. Então, irmão, caminhar com Jesus é bênção. Caminhar com Jesus é uma trajetória de alegria, uma trajetória de felicidade. Quando vem a luta, está escrito lá em Jeremias 3,3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, é clamar a Deus. Eu não tenho medo do meu problema, porque o meu problema não é meu mais não. Deus me dá força, me dá direção, porque para mim vencer o obstáculo. Quando eu cheguei para Jesus, apesar das lutas, os medicamentos que eu tomava para poder curar minha tuberculose, eu não tinha uma cárie nos dentes, quando eu entrei nesse tratamento. Quando eu estava no meio desse tratamento, eu sentia meus dentes estourar dentro da minha boca, estourar. Eu cheguei a ponto de meus dentes, dentro desse tratamento, doía tanto, que um dia eu procurei um dentista para poder tirar o dente, um dos dentes, eu não conseguia, eu arranquei o dente de truqueza na construção civil, porque eu não me sentia, não estava com. O meu servente falou, você está ficando doido? Eu falei, a dor vai ser menos do que o que eu estou sentindo aqui. Você vê o que o diabo faz com a pessoa. Mas eu encontrei Jesus, Jesus mudou a história. Jesus mudou a história. Jesus me deu a história, mudou a história. Eu comecei a minha caminhada com Jesus.
Apesar desse problema, quando contei para vocês, que aconteceu com o Wendel, graças a Deus, superou, né, o negócio da festa lá. Dentro desse mesmo problema, dentro dessa mesma semana que aconteceu isso com ele, eu engordava uns porcos para poder ajudar a pagar as contas. Porque muito menino pequeno, eu tinha 5, mas eu e a mulher 7. Né? Ela trabalhava, mas tinha que cuidar dos meninos. Eu engordando um porco lá, porco grande, levei o açougueiro lá e falou, olha, porco me serve, vou matar ele na quinta-feira. Falei, opa, e quanto ele vai dar? Vai dar mais ou menos de 6 a 7 arroba. Falei, opa, vai dar um tapa bom né, no que é preciso. Isso foi, me parece, na segunda ou na terça-feira que eu fui. Ele pegou o porco na quinta-feira. Na quarta-feira o porco amanheceu arrupiado dentro do chiqueiro. Botei a comida lá, ele não comeu. Cheguei na hora do almoço, vi ele ali daquele jeito, falei, opa, agora eu sou crente. Eu não posso vender trem doente para os outros. Fui lá e falei para o açougueiro, você arranja outro porco para comprar, porque você vendeu o porco para outro? Falei, não, o porco adoeceu. Falei, senhor, o que é? Vamos lá para ver. Chegou lá, olhou. Falei, não, isso aí é intoxicação no figo dele, nós corta o figo, joga fora e vende o outro. Aí perdeu o porco, não. Falei, Eu agora sirvo um Deus que não deixa eu fazer baracutaia mais, não. Sirvo um Deus agora que é Deus de verdade. Não é aquele Deus que eu servia no passado, não. E Deus foi assim, mudando a minha história, foi trazendo as coisas acontecendo. Se eu for dar meu testemunho aqui tudo hoje, a gente vai até amanhã cedo. Então tem que, né, encurtar aí, porque a minha trajetória com Cristo é boa demais. Apesar das lutas, apesar das adversidades que eu enfrento, mas é muito boa. Eu estou já há 39 anos caminhando com Jesus, pela misericórdia dele. Eu tenho o privilégio de estar envolvido na obra sempre, né? Às vezes ajudando no mutirão, às vezes tendo a oportunidade que eu tenho hoje, e caminhando com ele, evangelizando, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Deus me mostrou que a cada dia as minhas forças são renovadas, as suas forças são renovadas. As suas forças são renovadas, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Deus Todo-Poderoso. É quando eu vim para Jesus, eu tinha um problema sério de rins. O médico falou que talvez eu tinha que passar por uma cirurgia. Às vezes, muitas vezes, eu deixava meu servente gastando massa, que eu sou trabalho na construção civil, porque eu não dava conta. A colher de massa que eu pegava saía torcendo de cólica. Eu acredito que, graças a Deus, ninguém aqui nunca teve cólica de rins. Se não tiver, pede a Deus para você nunca ter, porque não é fácil, não. Mas, um dia, eu deparei com Isaías 53, ali quando fala que Jesus ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre as pisaduras dele, nós fomos sarados. Falei, eu estou sofrendo de bobeira. Eu já fui no médico, disse que cirurgia, se está escrito aqui é para mim. Cheguei para o meu pastor e falei, pastor, ora por mim aqui, porque eu estou com um problema, eu quero que esse problema seja resolvido. Qual é o problema? Uma cólica de rins que me atormenta toda semana, é rara a semana que eu não tenho de ir para o doutor Aristóteles para poder ser medicado ali. Ele orou, para a honra e glória do nome santo do Senhor. 3 pedras foi expelida naquela noite, nunca mais eu tive problema de rins. Eu estava com mais ou menos 1 ano de convertido. Foi uma das primeiras experiências. Sabe por quê, irmãos? Nós que somos de Deus, nós temos que ter experiência com Ele. Muitas vezes nós procuramos ter experiência na terra, com a ciência, com aquilo outro. Não, a nossa experiência tem que ser com o dono da nossa vida.
tem que ser com o dono da nossa vida. Outro problema que eu tinha sério, uma hérnia. Eu tinha uma hérnia que às vezes eu pegava um tijolo para sentar, eu sentia aquilo. Estava para fazer cirurgia. Mandaram um menino pregar na nossa igreja, chama Rogério, não vi ele mais depois disso. Não sei se ele veio de Belo Horizonte, era seminarista, pregou na nossa igreja. Estava terminando o culto. E já tinha passado o microfone para o pastor da nossa igreja, quando ele falou, opa, e eu querendo ser curado daquele mal. Quando ele pediu o microfone de volta, falou, olha, tem 3 pessoas aqui dentro que precisam de ser curado de uma hérnia. O rapaz que estava lá atrás levantou a mão e falou, não, se você tiver, Deus te cura também, mas que Deus me mostrou não foi esse. Eu fui um dos 3 que levantei a mão. Da onde ele estava, nem impôs as mãos, não impôs. Ele ministrou a cura para a honra e glória do nome santo do Senhor. Acabou a hérnia. Acabou a hérnia. Tomei posse. Primeiro teste que eu fiz, para quem tinha dificuldade de pegar um tijolo, foi pegar um saco de cimento ali, jogar nas costas e carregar, jogar na maceira lá para você ver. Sabe por quê? Esse é o Deus que nós estamos servindo, né? É o Deus que nós estamos servindo. Salmo 91 diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, e nós não seremos atingidos, pô. É Deus que está falando, não é pastor, não é obreiro, não, é Deus. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui eu tenho que tomar posse para mim, pô. Isso aqui eu tenho que tomar posse. Porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né? Eu falo aqui no Salmo 98 que praga nenhuma chega na minha casa, pô. Praga nenhuma chega na sua casa não, irmão. Se você crê nesse Deus, o que nós precisamos de fazer na nossa trajetória é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai dar a provisão. Se você vê que você precisa de um carro, ele vai te dar um carro. Se você precisa de uma casa, ele vai te dar uma casa. Porque é dele, tudo é dele, pô. Tudo é dele. Tudo é dele. Então a trajetória do ser humano com Cristo é bênção, mas precisa de nós tomar posse. Lá em Mateus 6,33 está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece é que muitas vezes a bênção demora, é porque nós buscamos outros reinos. Buscamos o reino do patrão, buscamos o reino daquilo, buscamos o reino daquilo, buscamos o reino do nosso intelecto, da nossa inteligência, da ciência. Aí não tem jeito dele acrescentar. E às vezes demora a bênção por causa disso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho feito isso na minha vida. Cheguei para Jesus acometido de várias enfermidades. Mas hoje, graças a Deus, estou chegando aos 77, não tomo um remédio controlado sequer, né? Não estou mais aquela Brastemp para trabalhar, mas trabalho todo dia, né? Trabalho todo dia. Então, é isso aí. Isso é parte do meu testemunho. E eu preciso de estar sempre com esse versículo na minha cabeça. Conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Encerrando as minhas palavras aqui, um versículo também que eu me apego muito é Tiago 4,7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele, debate retirado. Sujeitar a Deus, irmãos. Querer o bem para o seu irmão, para o seu próximo. Não querer ser o maioral na firma que você trabalha, mas queira ser um bom profissional, um bom empregado, né? Procura ser compassivo com aquelas pessoas que são sem paciência. Sujeitar a Deus é isso. É uma vida de oração,
ter sua Bíblia como seu livro de regra de fé e prática, fazer menção da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se colocar na brecha para Deus te usar na obra. Eu tenho uma coisa, estou encerrando já, eu tenho uma coisa na minha trajetória, que desde o primeiro ano que eu fiz uma virada de ano na igreja, que Natal eu passo em qualquer lugar, mas na igreja nem que mas a virada de ano nem que seja sozinho eu passo na igreja. Para pedir a Deus alguma coisa, primeiro para agradecer. E eu gosto de dizer para o meu pastor, desde a minha conversão, os que já passaram, todo mundo vai e abraça o pastor. Eu fico lá, na hora que cessa tudo, que eu vejo que ele está mais tranquilo, vai, pastor, um ano abençoado para o senhor, e conta com o velho, hoje é velho, né? Naquele tempo era até novo ainda, conta comigo o que for necessário, estou com você e não abro. Sabe por quê? Não é porque eu sou puxa-saco de pastor, não, é porque Deus agrada disso. O pastor dos pastores agrada disso. E é por isso que eu digo sempre, com Jesus vai tudo bem. Com Jesus não tem jeito de você falhar. Com Jesus não tem jeito de você não ter uma vida vitoriosa. Que Deus possa te abençoar. Continua nesse propósito de estar louvando a Deus, de estar bendizendo o nome dEle, de estar congregando, de estar buscando entendimento na palavra, porque isso é bom. Isso contamina os que estão lá fora. Isso contamina. Seja um missionário, seja um missionário, seja uma missionária. Você criança, você jovem, você idoso, como eu, seja um missionário. Porque a palavra diz que na velhice nós ainda daremos fruto. Então, enquanto eu estiver na face da terra, né, eu preciso de ser alguma coisa no reino de Deus, porque Deus, Ele é tudo para mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né, pertence a Ele, é dEle, foi Ele que fez, foi Ele que me resgatou, foi Ele que me deu saúde, foi Ele que me deu uma nora maravilhosa, que é a Daniela, a Joana, que é a mulher do Alex, né, e vai para aí afora, um genro que está lá em Juiz de Fora, me deu 5 filhos, me deu uma filha, dentro dos 5 tem uma filha que é bênção. Esse é o Deus do qual estou servindo. E esse é o Zé do Norte, que o diabo fez tudo para arrebentar com ele. Mas fez tudo mesmo. Por fim, agora ele está com o corona. Deus permitiu. Eu peguei o corona e o médico falou para mim assim, ó, você 14 dias de quarentena, aí eu falei com a Claudinha, Claudinha, vamos separar aí, porque o velho está de Covid. Ele falou, não, se ele morrer, morre os dois. Eu falei, então vamos junto. Então vamos junto. Aí eu tenho um terreninho lá, e o terreno estava numa bagunça de mato. E estava dessa, eu falei, o quê? Esses 14 dias eu vou capinar aquele terreno lá. E baixei, ia de madrugadinha para lá, para o povo não ver que a Secretaria de Saúde estava rondando, né? O povo rondando. Ia para lá cedinho, levava minha marmita, uns pão para comer. Chegava lá, trabalhava o dia inteiro, quando dava de tarde, eu tratava dos bichinhos lá e eu para trás. Passava no meio de uns pastos assim foi até vencer a quarentena. E Deus cuidando de mim. Porque se Deus não cuidar de mim, eu estou perdido. Mas Ele cuida porque Ele sabe que eu preciso do cuidado dEle, como você precisa do cuidado dEle. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra a quem for de direito. Amém? Glória a Deus. Aleluia.